outros, ajuntando-os em muitas pilhas, começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º, aleluia, e terminaram no 7º. Quando Ezequias e os seus oficiais chegaram e viram as pilhas de oferta, louvaram ao Senhor e abençoaram Israel e o seu povo. Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre essas ofertas. O sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok, respondeu: desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e essa é a grande quantidade que sobra. Ezequias ordenou que preparassem despensas no templo do Senhor, e assim foi feito. Então recolheram fielmente as contribuições, os dízimos e os presentes delicados. Os levitas cananias foi encarregado desses deveres, e o seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Jeramote, Josabade, Eliel, Esmaquias, Maate e Benaia eram supervisores subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias, e de Azarias, o oficial encarregado do templo de Deus. Coré, filho do levita, Ina, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as contribuições dedicadas ao Senhor e as ofertas santíssimas. Sobre o comando dele estavam Éden, aleluia, Miniamin, Jesua, Semaia, Amarias e Secanias, que nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade, distribuíam ofertas aos seus colegas sacerdotes de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens. Eles as distribuíam aos homens e aos meninos de 3 anos para cima, cujos nomes estavam nos registros genealógicos, e também a todos os que entravam no templo do Senhor para realizar suas várias tarefas diárias, de acordo com sua responsabilidade e com seus turnos. Os registros genealógicos dos sacerdotes eram feitos segundo as suas famílias, e dos levitas mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. O registro incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e as filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis, se consagraram. Entre os sacerdotes descendentes de Arão, que viviam nas terras de passagem ao redor de suas cidades, foram nomeados alguns deles de cidade em cidade, para distribuírem as ofertas a todos os sacerdotes e a todos os que estavam registrados na genealogia dos levitas. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Vocês prestaram atenção nessa palavra? Nós estamos enclausurados. Nós estamos, vamos dizer assim, estamos em quarentena. E agora eu me vejo, orando como todo dia eu oro. E de repente eu vou saindo e Deus fala, volta. Toca no meu coração para voltar e abrir a palavra. E o Senhor fala,
da festa da Páscoa, fala da Páscoa, e que a Páscoa não pôde ser feita no período oportuno, que era certo, e eles marcam a Páscoa para uma nova data, só que o rei Ezequias dá ordem para que as pessoas venham, né, consagrem e comecem a fazer de acordo com o querer de Deus. Ele manda uma carta e diz: israelitas, voltam para o Senhor. Ele manda o povo se voltar para Deus, porque o povo, eles estavam de qualquer maneira. De qualquer maneira. E ele ainda diz assim: se vocês se consagrarem, se voltarem, obedecerem, certamente o Senhor, ele vai trazer de volta seus filhos, seus irmãos. Diz assim: portanto, não sejam obstinados com os seus antepassados, como os seus antepassados. Submetam-se ao Senhor. Faça o que é de acordo com a vontade do Senhor. Venham ao santuário, aleluia, que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Olha o que Deus está falando. Faça a vontade de Deus para que o fogo da ira do Senhor se desviasse daqueles que restaram, que não foram levados, né, pelos assírios. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e seus filhos terão misericórdia. Olha só o que Deus está falando. Quando nós nos dedicamos a fazer a vontade do Senhor, obedecer a vontade do Senhor, independente do que seja, quando deixamos de dividir a glória de Deus com outros, quando nós nos colocamos em posição, a palavra do Senhor diz que a ira do Senhor, né, se desviará de vocês. A ira do Senhor se desviará de nós. E ele diz: certamente, aquele que nos fez mal, porque ele diz assim: certamente voltarão ao Senhor, né? Diz assim: e se vocês voltarem ao Senhor, os que capturaram os seus irmãos e seus filhos, todo o mal que fizeram contra nós, ou que está acontecendo conosco, a palavra do Senhor assim: se nós obedecermos, se nós nos voltarmos para o Senhor, Deus certamente terminará a ira. Ele vai fazer com que tudo que foi nos tirado seja restituído. Nós vemos aqui que Deus está falando, né, através do rei Ezequias, que os inimigos teriam misericórdia. Olha bem, os seus irmãos e seus filhos, aleluia, os que capturaram os seus irmãos e seus filhos, terão misericórdia deles e eles voltarão a esta terra. Pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Fala da bondade de Deus. Fala que Deus, ele muda as coisas a favor daquele que se coloca, né, a buscar ao Senhor, a obedecer a Deus. Me chamou muita atenção disso, porque aí o povo, muitos, depois da carta, né, que foi anunciada, que foram levadas, né, ao povo, muitos debocharam. Muitos continuaram na mesma posição e vai continuar sempre assim, irmãos. Uns vão se colocar em posição e outros vão se continuar em posição errada. Eu quero dizer para você que o mundo não muda. Ele continua fazendo as mesmas coisas. O nosso Deus, ele é Deus compassivo, amoroso, um Deus que perdoa. Mas quando há dificuldade, o povo até se chega ao Senhor. E nós vemos aqui que muitos, né, se deixaram, né, levar pelo escárnio, começaram a escarnecer aqueles que levavam a mensagem do rei Ezequias, debochando, né? Mas teve um pequeno grupo, e que nós façamos parte desse grupo, que deixou o coração se envolver, acreditaram e foram para Jerusalém. E ali a palavra do Senhor diz que se reuniu uma grande multidão.
uma grande multidão, e é quando o Senhor fala que o templo é reorganizado, porque o povo começou a obedecer. Aqueles que deixaram se levar começaram a obedecer a Deus, né? Aqueles que deixaram, meu coração, vou obedecer, eu não perco nada se eu obedeço, pelo contrário. Preste atenção numa mãe, um pai de família. Quando o filho desobedece, ele sempre paga o preço, porque apanha, fica de castigo, perde aquilo que gosta. Assim somos nós com Deus. Se nós obedecemos, nós ganhamos no Senhor a oportunidade de estar junto dele e ele junto de nós, e tudo dá certo. Deus diz fazer, como diz ali, a sua ira e abençoar. E a palavra do Senhor diz que aqueles que foram, né, obedientes, a carta mandada pelo rei, voltaram a Jerusalém, e começa aí a reorganização, né, do povo, das festas, né, que começa a festa do pão sem fermento. Aí eles comemoram também a Páscoa. Não era no tempo que tinha que festejar, mas por causa das dificuldades, porque não tinha sacerdote suficiente, não tinha povo suficiente, alguma coisa fez com que não pudesse ser feita a festa da Páscoa, porque não estava de acordo com o querer de Deus, havia dificuldade. Eles lançaram a festa para mais adiante, e junto com a festa do pão sem fermento, eles fizeram a festa da Páscoa, e foi reorganizado o templo do Senhor. E a palavra do Senhor diz aqui que havia uma grande organização, de tal forma que o próprio rei dava dos seus bens, né, para o povo consagrar e fazer, né, sacrifício. Vocês veem aí que ele dá ovelhas, ele dá bode, 1000 não sei quantos bodes, e ovelhas também. Assim também os outros começam a dar, né, e sacrificam. E quando o povo, alguns ainda não estavam ainda purificados, e começam a participar da festa, comer daquilo que era sagrado ao Senhor, que era oferecido a Deus, pelo sacrifício de outros, porque não pode um pouco fazer sacrifício e os outros ficarem só suprindo, vamos dizer assim, sendo abençoado pelo sacrifício dos outros. Tem que todos fazer parte do sacrifício. Mas há aqueles que de repente chegam e que não fizeram o sacrifício, mas querem mudar. E a palavra do Senhor diz que havia aqui alguns que não tinham feito a purificação e comeram, né, da Páscoa, do pão sem fermento, e isso não era bom, isso não era agradável. Mas Ezequias orou ao Senhor, e o Senhor aceitou a oração de Ezequias.